O vínculo de trabalho do meia Krovinovic enfim saiu no Diário Oficial da União. O tricolor agora aguarda a CBF. A gente precisa conversar sobre a punição que a Conmebol deu no Marlon. E ainda, recuperado de lesão, TT perdeu espaço no time. Custou caro para ele, né? Vamos falar ainda sobre o acordo do Grêmio com o William, que está sendo muito comemorado nos bastidores. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações. Vamos juntos conversar sobre as últimas do tricolor. Bora lá, meus amigos, obrigado pela tua companhia aqui com o nosso canal, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho de notificações, tem muita informação, e é claro que o teu like aqui é fundamental para que a gente possa conversar todos os dias, tá certo? Vamos começar falando sobre a situação do Krovinovic, que é algo que estava preocupando desde a semana passada. O nome do jogador, enfim, saiu no Diário Oficial da União, né? O vínculo de trabalho dele, a liberação para que ele possa exercer a profissão aqui no Brasil. Com isso já publicado direitinho, essa burocracia resolvida, agora depende da CBF. O nome do jogador precisa sair no boletim informativo diário da Confederação para que ele fique à disposição para o confronto diante do Atlético Mineiro no final de semana. A tendência é que isso ocorra, tá? Que vai acontecer naturalmente, porque a questão mais complicada era o nome dele sair, né? O vínculo de trabalho sair no Diário Oficial da União. Agora, tendo o nome publicado no BID, a tendência é que isso ocorra até o final dessa quarta-feira, se não no máximo até amanhã. O jogador já fica disponível, já fica liberado para poder atuar. Inclusive, deverá começar como titular, pelo menos essa é a tendência que se desenha neste momento. Foi uma indicação do técnico Luiz Castro, trabalhou com ele no Rio Ave lá em 2016, foi 2016, 2017 ali na temporada. Trabalharam juntos, foi uma indicação do treinador inclusive, e a grande tendência é que ele vá para a vaga do Nardoni, né? Nardoni muito criticado por todos, todo mundo vê que o Nardoni dentro de campo não está conseguindo render o que é esperado, mas fato é que com essa contratação do Krovinovic, principalmente sendo indicado pelo técnico Luiz Castro, o jogador perca espaço para o croata, tá certo? Então Krovinovic muito próximo de estar totalmente regularizado. O pior já passou, pelo menos é assim que o Grêmio trabalha nos bastidores, tá certo? Deixa eu avançar contigo para falar sobre outra situação muito importante, muito interessante, inclusive, uma punição. O Marlon foi punido, levou uma punição de um jogo, o Marlon. Sabe por quê? Aquela entrada, né, que ele deu no jogador do Bolívar na última partida da Sul-Americana, agora na eliminação do Grêmio. Ele foi no Saavedra, ele chegou com um carrinho totalmente desnecessário. Ali ele foi mais naquela do torcedor, né? O time não rendendo, o time não jogando. Ele se contaminou com o ambiente da torcida, eu acho, e deu-lhe a rachar no jogador, né? Porque, vamos lá, não tem a necessidade de fazer aquilo ali com um colega de trabalho, por mais que o time não estivesse rendendo. Mas o jogador também é ser humano e a emoção acabou tomando conta e ele foi com tudo, né? O grande ponto dessa história toda é que a Conmebol não entende assim. E deu não somente um jogo de suspensão, mas também como uma multa de R$ 10.000 por conta dessa expulsão do jogador. Diogo, mas peraí, o Grêmio foi eliminado da Sul-Americana, como é que ele vai cumprir isso? No próximo jogo, próxima partida que ele disputar pela Sul-Americana ou pela Libertadores, ele vai ter que cumprir essa partida de suspensão, seja pelo Grêmio ou seja por outra equipe. Tomara que seja pelo Grêmio, né? Tomara que ele esteja com a gente aqui no ano que vem, se Deus quiser numa Libertadores. Então a gente já sabe que o Marlon ficaria de fora do primeiro jogo da competição, tá? Então o Marlon punido, um jogo de suspensão e também uma multa de R$ 10.000 por conta daquela entrada no jogador do Bolívar. Gurizada, Carol, avançar contigo para nós falarmos sobre outra situação interessante. Chegou até aqui, deixa teu like aqui embaixo, cara. Pô, me ajuda bastante. Teu like é tão importante, tão interessante para nós que produzimos conteúdo pro YouTube, que o YouTube entende que tu tá gostando. Joinha, o que que é? Ah, legal, gostei. Ele vai recomendando para outras pessoas, para outros gremistas que se interessam, né, pelo conteúdo. Então deixa teu like aqui, me ajuda bastante, tá? TT voltou aos treinamentos nessa terça-feira. O jogador está recuperado de uma lesão no quadril, uma lesão que o tirou, né, do jogo contra o São Paulo, que o tirou da partida do final de semana também, aí agora da outra semana ainda, né, contra o Mirassol, mas fato é que o TT está de volta. Só que essa lesão no quadril do TT custou caro para ele, tá? Custou a titularidade.
porque ele viu o Pavon entrando no jogo contra o Mirassol na segunda partida, né? Na primeira foi a que o TT acabou lesionando, infelizmente, mas na segunda partida ele viu o Pavon entrando, fazendo gol, né? Gol de falta, deu classificação pro Grêmio. Na segunda partida que ele entra contra o São Paulo, outro gol de falta. Ou seja, o Pavon tá com a bola toda nesse momento, né? Então, o Luiz Castro tirar o Pavon para colocar o TT, é a tendência que isso não ocorra. Então, o TT sai lesionado, sai no momento que se acreditava até que ele estava crescendo, né? Que ele estava apresentando um pouco mais do que o que ele vinha apresentando na sequência, mas aí o Pavon veio e atropelou ele, fazendo 2 gols de falta, 2 gols bonitos, inclusive, mas que foram muito importantes para o Grêmio conseguir os 3 pontos do Campeonato Brasileiro, virar a partida contra o São Paulo e principalmente classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, TT está de volta, mas deve retornar no banco de reservas vendo o Pavon jogar. E aí, o que tu acha? Pavon deve continuar como titular? Tu acha que o TT tem o seu lugar garantido mesmo, que esteja voltando de lesão e tudo mais? Quero saber a tua opinião, comenta por aqui, hein? Quero saber o que tu acha sobre tudo isso. Mas eu acredito que o Pavon vai manter essa sequência sim. Essa é a grande tendência, né? Acho que a única movimentação da equipe pro confronto contra o Atlético Mineiro será a saída do Nardoni para a entrada do Kurovinovic. Vamos encaminhar o final do nosso vídeo aqui. Vamos falar sobre o William, porque a novela William tá chegando ao fim. William e Grêmio chegaram a um acordo para rescisão de contrato. Desde a semana passada isso já estava se encaminhando. E o jogador de 38 anos já está, inclusive, já se despediu, né, dos companheiros lá no CT Luiz Carvalho. Deverá deixar Porto Alegre nos próximos dias. Nos bastidores, o Grêmio faz questão de deixar muito claro que o William, ele teve uma postura elogiável. Que o William, desde o primeiro momento, ele não visou somente os seus direitos, né, os valores que ele tem a receber, mas como isso ficaria para o clube, sabe? Vocês vão ter condição de pagar, vocês vão ter condição de honrar com isso, tá legal pra vocês, sabe? Então, desde o início, ele demonstrou uma preocupação também com a questão do clube. E não somente, não, vocês têm que me pagar, dá um jeito, vocês têm que me pagar, sabe? Então, isso foi muito elogiável, está sendo muito elogiável pela direção nos bastidores. É importante que a gente diga também que não houve uma redução nos custos do que o Grêmio deve pro William. Não houve um perdão de dívidas, sabe? Não foi isso que aconteceu. O que o Grêmio conseguiu foi ampliar o prazo para pagamento. Porque o Grêmio tinha contrato com o William até dezembro dessa temporada. Então o Grêmio teria que pagar tudo até dezembro. Então o Grêmio sentou com ele, conversou com ele, William, a situação é essa, assim, né, tu não tá jogando, tá fora dos planos, aquela coisa toda, quer buscar outro clube, mas a gente queria ver contigo se tem como a gente parcelar, aumentar essas parcelas aí pra que não fique tão pesado pro nosso mês, né, e é assim que o Grêmio vai abrindo espaço na folha, diminuindo o valor das parcelas e aumentando os prazos pra pagar. E o William foi totalmente receptivo, cerca de 2 semanas e que vinham conversando já para ajustar prazos e aquela coisa toda, conseguiram chegar a um acordo. O tempo ainda não foi vazado, divulgado, né? Não está sendo trabalhado nesse momento, o tempo com que o Grêmio vai trabalhar para pagar esses valores. O que se sabe é que o Grêmio teria que pagar até dezembro e conseguiu aumentar esse prazo. Valores também, a gente sabe que o Grêmio devia cerca de 12 milhões de reais somente de luvas para o William, então é um valor bem significativo, contando, claro, os salários até o final do ano, 13º, aquela coisa toda, que sempre acaba entrando nessa roda gigante que é os salários e valores financeiros do futebol. Mas fato é que tá tudo acordado, tudo saiu da melhor forma, o Grêmio elogia muito a postura do William, acredito que o William também não tenha muito ao que falar do Grêmio, e assim a gente vai tocando a vida cada um pelo seu lado, tá? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia eu te trago por aqui. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.